Saudações a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Despertar, um canal feito para propagar a palavra de Deus e despertar a nossa fé nas promessas que o Senhor fez conosco. Eu sou Alessia Diniz e fico muito honrada e feliz por você ter escolhido estar aqui conosco. Nós trabalhamos com os pressupostos bíblicos. O que é a Bíblia? O que são as Sagradas Escrituras? A Bíblia é composta por 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento, totalizando 66 livros. A Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Ela é escrita por homens, mas divinamente inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós temos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, o versículo que diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Então, gente, a Bíblia, ela é um livro que foi escrita por homens. Ela passou por todo um processo histórico e muito árduo, que eu terei o prazer de estar compartilhando com vocês. No meio cristão, há muitas traduções, muitas versões da Bíblia. Nós temos a versão Almeida, revista e atualizada. Nós temos Almeida, revista e corrigida. São tipos de traduções, tá, gente? Almeida, corrigida e fiel. King James, NVI, a Bíblia de Jerusalém, NVT e muitas outras. Temos traduções parafraseadas, né? Que vêm recontar a história da Bíblia, tentando aproximá-la da nossa linguagem do dia a dia, de uma forma que o leitor possa compreender melhor, uma linguagem mais coloquial, mais simples, né? Que a época em que ela foi escrita era outro tipo de linguagem, como eu falei para vocês, as línguas de origem, né? Que são o grego, o aramaico e o hebraico. Então, a versão que nós consideramos mais confiável seria uma versão próxima a essas línguas originais. E existe uma versão muito respeitada que se chama A Mensagem, de Eugene Peterson. É a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Então, é uma versão que, se vocês quiserem conhecer, ela é interessante porque ela apresenta, ela parafraseia. O que é isso? Ela reconta a história, colocando sinônimos de palavras, substituindo na nossa língua mais próxima à nossa compreensão. Porque há traduções, gente, que se você fizer ao pé da letra, for uma tradução bem literal, pegar lá do grego, do aramaico, do hebraico, do jeitinho que ela está, palavra por palavra, nós teremos sérios problemas. Há versículos da Bíblia que eles vão ficar sem pé nem cabeça, vamos dizer assim, né? Então, não vai ser do jeito. As palavras aqui para nós, ela tem uma estrutura gramatical diferente, né? E nós vamos ter, então não pode ser uma tradução assim. Há situações em que tem que ter mesmo a substituição de uma palavra, a conjugação da expressão, né? Para ficar mais compreensível. E corre o risco, por outro lado, de uma tradução que seja parafraseada livremente. O que é isso? Uma tradução que não é o caso dessa que eu citei da mensagem. Há traduções que têm recebido críticas porque elas traduzem livremente a Bíblia. Vamos colocar do jeito que o pessoal entende, para que vai falar dessa forma, tão formal assim? Então, isso é um problema, porque se ela se afastar do original, ela vai receber, vai criar dúvidas nos leitores, onde vem incredulidade de muitas pessoas em relação à Bíblia.
né? Muitos judeus deixaram de crer, os judeus deixaram de acreditar no Novo Testamento, porque a tradução foi mudando, os tradutores, né, ao longo do tempo, foram traduzindo para o inglês, para o latim, né, e chegou a nossa língua portuguesa, né, brasileira, e foi sofrendo mudanças, foi traduzida para o grego, né, e essas mudanças foram causando dúvidas em muitas pessoas. Ah, traduziu, mudou, não é mais a mesma coisa, não é do jeito que a pessoa escreveu, mas é porque tem que ter esse cuidado mesmo, né, a questão sintática ela é diferente, varia, né? De língua para língua. As línguas modernas são muito mais fáceis de você traduzir, mas essas línguas antigas, de origem, elas trazem uma dificuldade sintática. Então, se você também recontar, parafrasear a Bíblia, recontá-lo de uma forma, vou contar para igual conta para criança, olha isso, você tem que tomar cuidado porque você tem que sempre estar voltando no texto bíblico, no original, porque senão ele vai fugir, ele não pode perder a sua essência, ele não pode perder o seu conteúdo. O significado básico da tradução da Bíblia, ele tem que ser sempre preservado, até mesmo porque o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 18, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. É algo muito sério. Então, não pode alterar nada, né? O sentido, o que o Senhor Jesus quis dizer? Não podemos alterar o sentido da Bíblia. O sentido dela, a essência, o sentido básico, ele tem que ser preservado para se configurar uma tradução funcional. Então, é preciso manter a origem das línguas do grego, do hebraico e do aramaico, tá? E outra coisa, outro ponto importante para você saber, é que uma tradução, nós cristãos observamos muito isso, uma tradução boa, ela tem que, seria confiável ter uma equipe, né? Você pode ver na folha de rosto que há uma equipe que faz a tradução, né? Uma tradução que seja feita por uma pessoa, como há muitas bíblias, muitas traduções aí, uma tradução feita por uma pessoa, ela tende a mostrar o ponto de vista individual, né? Eu vou lá e traduzo do jeito que eu entendi. E isso pode modificar a Bíblia e trazer muita confusão, gente, porque a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus disse, eu vou repetir. Não, de modo algum, vai passar da lei, um só i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então, você não vai, esse um i, não é dizer, a tradução, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outras traduções você diria, Jesus é a estrada, né? Então, nós traduzimos no brasileiro, Jesus é o caminho, tá? Isso não significa que eu mudei a lei, eu tirei. O que não pode é mudar o sentido, tirar, falar, não, Jesus é o caminho que você quiser seguir. Jesus é a verdade que você acredita nela. Jesus é a vida que você quiser ter. Isso é alterar. Isso é alterar o significado básico, o princípio básico da Bíblia. Isso é alterar o tio ou i. Então, parafrasear, recontar, eu traduzir a Bíblia do jeito que eu entendo é muito complicado. Há todo um conteúdo histórico, né, social, cultural, para estarmos fazendo um trabalho desse. A Bíblia trabalha com muitas formas linguísticas, eu falei para vocês em outros vídeos, quem quiser pode olhar, tá, gente? Os vídeos anteriores, o primeiro vídeo, o segundo, onde eu falo das formas de linguagem. Os salmistas, por exemplo, no Salmo 69, versículo 34, ele diz, louvem-no, louvem-no, os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. No Salmo 60, versículo 7 a 8, o salmista diz, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália.
Judá e Efraim na Bíblia, gente, são duas das 12 tribos de Israel, dois dos clãs familiares. Tá? Para quem não conhece, calmamente, se Deus quiser, o Senhor permitir, eu estarei dando conta de falar para vocês, porque é uma alegria e é bom que vocês passem para frente, tá? Falem sobre a Bíblia. O objetivo não é teológico, gente, não é metodologia. O objetivo é saber que este é um livro sério. Ele foi escrito, não é de qualquer jeito, por isso que eu estou falando de parafrasear. As pessoas simplesmente não pegaram e escreveram, tá? Você tem que olhar também a Bíblia que você pega. Olhe se ela foi feita, escrita por uma equipe, né? Nós veremos a Bíblia, há diferenças nas Bíblias, sim. Há diferenças que há Bíblias que tem um acréscimo de livros que não foram considerados canônicos, livros sagrados, que não fazem, que estão para mais, que estão, por exemplo, nessa Bíblia aqui. Essa é uma Bíblia evangélica, com textos sagrados escolhidos por vários concílios, passado por um concílio, por decisões, durante mais de 1000 anos de história, onde foram medidos os padrões, né, e colocados aqui dentro, considerados livros sagrados. Há Bíblias que têm livros a mais, nós poderemos, uma oportunidade, ver sobre isso. O sentido lírico que é dado a esses versos, onde o salmista diz que louvem os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, isso é um exemplo de uma linguagem de prosopopeia, é uma personificação de animais e objetos. Tem muito isso na Bíblia, tá, gente? Então, ela não é uma linguagem que você... Realmente há duas questões aí. Pela nossa fé, nós sabemos que se você não clamar, se não houver ninguém para clamar ao Senhor, para adorar, até as pedras o farão. Então, há dois sentidos aqui. A Bíblia é maravilhosa, gente. Então, há dois sentidos aqui. Os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, louvam ao Senhor, louvem, né? E isso significa que, dos dois lados, escrita assim, é uma linguagem figurada, é uma linguagem que personifica, que dá vida, né? O céu, a terra, os mares e tudo, qualquer coisa, qualquer objeto, ele toma uma vida no texto, né? E temos também o sentido real, porque se o Senhor quiser, e Ele quer, e Ele já fez isso, nós vemos tantas coisas acontecendo, né? Tantos fenômenos na natureza, coisas boas e horríveis acontecendo, porque o Senhor o permite, Ele é o dono de tudo, né? Então, Ele tem seus objetivos. E quando o salmista se refere, fala que o Senhor diz que Efraim é a voz de Deus, o Senhor. Efraim, né? E Judá, que são uma das 12 tribos que eu falei para vocês. Que Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. O rei usa um cetro, né? Judá representa o poder, a autoridade, tá? Foi da tribo de Judá, da família do clã de Judá, que Jesus veio, que ele nasceu, né? E Efraim devido a Efraim, a essa tribo que foi dispersada, vocês verão depois também, misturada, né? Foi espalhada, ela se misturou com outros povos, que deu origem, que nós podemos dizer que estamos aqui hoje, e os gentios, as pessoas que não faziam não faziam parte das 12 tribos, não eram do povo judeu, não era o povo escolhido de Deus, né? No passado, nós não estaríamos aqui hoje. Foi devido a Efraim. Então, Efraim como o Senhor diz, é a defesa da minha cabeça. E Edom, ele fala sobre Edom. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Bom, aqui o Senhor já muda o tom. O que significa isso? O Senhor diz que em Edom atirarei a minha sandália. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Parece que realmente aqui o Senhor já mudou o tom dele, né? O povo da terra de Moabe,
povo nômade que se estabeleceu a leste do Mar Morto por volta do século 3 a.C., na região que mais tarde recebeu esse nome. Então, Moabe é uma região e de lá veio o povo que recebeu essa denominação, os moabitas. Eles tinham um parentesco com os hebreus, com o povo judeu, com os israelitas. Edom vem de uma palavra semítica. Os edomitas eram nômades ou seminômades, semitas. E eles se estabeleceram no sul do território do rio Zered, na margem sudeste do Mar Morto. Então, os moabitas se estabeleceram a leste do Mar Morto e os edomitas no sul do território do rio Zered, a sudeste do Mar Morto. Os edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que eram filhos de Isaac. Isaac, filho de Abraão. O termo Edom é engraçado, gente, é bastante curioso isso. O termo Edom é atribuído a Esaú, irmão de Jacó. Pela Bíblia, a Bíblia descreve Esaú como um homem muito peludo e de um cabelo com uma cor avermelhada. Então, o termo Edom é atribuído a Esaú. A palavra Edom vem de um termo hebraico que faz referência à cor vermelha. A origem do termo Edom, aplicado a Esaú, que eles dizem que tinha o cabelo avermelhado, é considerado, se refere a Esaú e também ao território de Edom, aos habitantes deste território, porque, segundo características geográficas, a região onde eles habitavam, que era o território ao sul da Palestina e da Transjordânia, essa região apresenta muitos rochedos e montanhas de arenito vermelho. Então, estudiosos dizem que se essa última hipótese sobre a característica geográfica for confirmada, Edom, esse nome Edom, ele já existia, esse termo já existia mesmo antes dos descendentes de Esaú habitar essa terra. Então, ou esse nome Edom veio da cor do cabelo ruivo, considerado avermelhado de Esaú, ou esse termo já existia devido às características geográficas da região onde os edomitas habitaram. Os edomitas se estabeleceram nesse território que ficava ao sul da Palestina e da Transjordânia, e o reino de Edom fazia fronteira com o deserto da Judéia e o Mar Morto, com a península de Sinai, com o deserto sírio e com o Golfo de Acácia. Essa mesma região também era chamada de Monte Seir. São retratados na Bíblia aspectos interessantes sobre os edomitas e não muito bons que levam ao que o salmista disse ali sobre a palavra do Senhor em relação a eles. Esses povos eram, apesar de serem irmãos dos israelitas, eles se ocuparam em ser hostis com eles. Há uma passagem de quando Moisés vai com seu povo pelo deserto e ele precisa passar pela região onde os edomitas habitavam, né? E eles não permitem a passagem do povo de Israel. Então, quando o Senhor se refere, né, de uma forma assim, não muito feliz com os edomitas e os moabitas, nós temos fatores históricos para dizer isso. Em Mateus 5, 28 a 30, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo jogado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que ela se perca, né? Perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O Senhor Jesus estava aqui falando aos seus discípulos para o cuidado, né? Que nós tenhamos cuidado
com o que nos leva ao pecado. Que às vezes, porque na lei de Moisés, no passado, os homens, eles divorciavam, deixavam suas mulheres, né? E Moisés foi obrigado a instituir, a autorizar a lei do divórcio. Então, eles perguntavam, questionavam a Jesus se poderiam dar carta de divórcio, um cachorrinho aqui, sabe, gente? Dar carta de divórcio para eles. Então, tá aqui, meu amor. Se poderiam dar carta de divórcio para eles. E Jesus diz, foi permitida dar carta de divórcio aos homens, para as mulheres, pela dureza do vosso coração. Né? Então, tem que ter lei. Se não houver uma lei sequer, não há um mínimo de respeito. O ser humano, ele é corrompido, a nossa natureza é corrompida. Mas isso não nos impede, é isso que tem que nos levar ao Senhor. A gente não consegue, nós vamos aprendendo, tentando nos aproximar da estatura, da magnitude, da perfeição, da maturidade do Senhor, à medida que nos achegamos a Ele. Ele disse, venha como está, porque se eu for olhar, gente, a minha incapacidade, os meus erros, eu não poderia estar aqui nunca. Agora não é isso que Deus diz para fazer. Venha como está, pregue a palavra e tente vivê-la. É um dia de cada vez. Não é como um vício. Só por hoje. Por hoje eu não fiz isso. E vamos tentando, vamos buscando. Agora, Jesus coloca profissionais na vida, coloca psicólogos, coloca médicos, né? Ele coloca várias coisas, amigos. Você tem que procurar ajuda. Amadurecimento emocional, fortalecimento emocional, caminhando com espiritual, tá? Então, quando Jesus faz isso, e é um exemplo que eu dei para vocês de hipérbole, de uma linguagem onde ele exagera, onde há o exagero na linguagem exatamente, intencionalmente, para mostrar. Quer dizer, vocês estão aí medindo por baixo, né, nivelando por baixo, a se separar da mulher, não pode separar que é pecado. Não, pois eu digo para vocês, o pecado vai muito além disso. Eu estou lá dentro de vocês, eu estou dentro do coração, do sentimento de vocês. O que adianta você estar com a sua mulher ali ao lado, o casamento bonito, entre beijos, abraços e tudo, e aparecendo nas redes sociais, e em tudo quanto é lugar, nos púlpitos, em tudo, sendo que você, no seu coração, né, homens e mulheres, você já está olhando, desejando a mulher do próximo, você já pecou. Então, Jesus como eu disse no outro vídeo, né, é aquela espada que atravessa de dois gumes dentro da gente, né. E a Bíblia, nós queria falar também, deixar para vocês, que a Bíblia, muitas vezes, ela é vista como um livro de mitologia, um livro simbólico, um livro fantasioso, e que imita os contos de fadas, ou é um conto de fadas. Não é isso, tá? E, inclusive, eu falei em outro vídeo também, a Bíblia antecede a literatura secular. A verdade é que a Bíblia se torna um vital padrão de expressão literária mundial e é a fonte das alusões da literatura. A literatura secular parte das referências bíblicas, vocês já viram, né? Todos os filmes e histórias infantis, contos de fada, tem o conflito entre o bem e o mal, né? Tem o vilão, a história, as novelas, seriados, tudo tem o bonzinho, todo teatro, toda encenação tem que ter o protagonista e o antagonista, a bruxa e a fada, o bonzinho e o malvado. De que lado você está? Somos todos maus e pecadores. Só somos justificados pela graça e misericórdia de Jesus. E pela fé. Oração e fé. Não adianta eu achar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Então, nós temos que caminhar juntos. Agora, se você não pegar a Bíblia e continuar acreditando nas literaturas, nos livrinhos mitológicos, achando que a Bíblia copiou, não.
A Bíblia não parafraseou ninguém. Os livros, as literaturas de ficção, as obras de ficção, elas parafraseiam, elas copiam, tá? A Bíblia. A literatura parte das referências bíblicas. Estudiosos, olha que coisa interessante, gente. Estudiosos encontraram 550 alusões, no mínimo 550 alusões bíblicas, somente nas obras de William Shakespeare. E a Bíblia que nós temos hoje é um livro único e completo para sabermos mais sobre esse processo real, maravilhoso, e que do qual depende a sua vida e a minha. Precisamos conhecê-la bem de perto. Vamos caminhar juntos, gente. Eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Nos outros vídeos, gente, eu falei assine. A gente tem que ser mais a gente mesmo, né? Então, ative o sininho de notificações para que você seja notificado ou notificada assim que eu postar um vídeo novo, tá? Vou tentar formatar de cada vez uma forma melhor, se o Senhor quiser. Fiquem com Deus. Shalom.